Paz Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde, hoje 23/12/2025, terça-feira, mês de dezembro. Em Marcos capítulo 8, segunda multiplicação dos pães, MAT 15:29-39. Naquele dia, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: Tem compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estou comigo e não tenho que comer. E se os deixar ir jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazer do pão aqui no deserto? Perguntou-lhe: Quantos pães tem? Disseram-lhe: 7. E ordenou a multidão que se sentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram-no diante da multidão. Tinha também uns poucos de peixinho, e tendo dado graça, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas. Os que comeram eram quase 4.000, e despediu. O fermento dos fariseus. Em MAT 16:12, entrando logo no barco, com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe. Vamos repetir aqui, o versículo 11. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente, seu espírito disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão pão, e ordenou-lhe, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Arrazoava entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: Para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olho não vede, tendo ouvido não ouve, e não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantas alcalfas cheias de pedaços levantaste? Eles disseram 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram um cego, e rogaram-lhe que ele tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois o vejo como árvore que anda. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distantemente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro, MAT 16:3-23. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesárea de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mais outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e fosse rejeitado pelos anciões, e príncipes sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Jeová, mas as que são dos homens. Essa parte aí que é a mais interessante de todas também. Assiste bem com os teus olhos, ouve bem com os teus ouvidos e liga bem com os teus cérebros. Retira-te de diante de mim. Presta atenção, retira-te de diante de mim. Satanás. Então Satanás já existia? Já.
Satanás. Aqui não está falando os demônios, aqui está falando Satanás. Entendeu? Aqui está falando de Satanás, não está falando os demônios, está falando de Satanás. Aqui está falando de Lucifer, o próprio Lucifer que entrou em Pedro. O próprio Satanás entrou em Pedro. O próprio, não é demônio, não é. O próprio Satanás. Entendo? Não foi os demônios. Foi o próprio Satanás que entrou em Pedro. O que é aquele que foi expulso lá do novo planeta. É aquele que blasfemou do nome de Jeová e do nome de Jesus e do nome do Espírito Santo. Para quem não sabe, Satanás blasfemou dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? É esse aqui que quis ser o maior lá em cima. É esse aqui, ó. Que entrou dentro de Pedro. Ele entrou dentro de Pedro, tá vendo? Porque não compreende as coisas que são de Jeová, tá vendo? Ele não compreende, ó. Satanás não compreende. Tá prestando atenção no que Jesus está falando? Tá assistindo bem com teus olhos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Quer que vocês aprendam que o mal existe. Vocês estão achando que o mal não existe? O mal existe. Tá? O mal existe. Tá? O bem e o mal existe. Eu já falei para vocês que o bem e o mal andam junto. Nenhum anda longe do outro. O mal estava perto do bem aqui, aí. Olha o mal perto do bem. Olha o mal aqui perto do bem. Olha o mal que usou lá. Satanás entrou dentro de Pedro. Entendeu? Ah, Jesus falou para o mal, porque não compreende as coisas que são de Jeová. Tá vendo? Satanás ele não compreende as coisas de Jeová. Entendeu? Aí tem pessoas que vai achar que ele é um burro. Não, ele não é burro. Quando eu falo não compreende, ele não aceita a verdade. A verdade ele nunca vai aceitar a verdade. É isso que fala, não compreende. É como nos dias de hoje, os homens e as mulheres não estão compreendendo mais nada. Porque eles não querem a verdade. E quem não quer a verdade, segue a quem? Satanás. Continuando. Não compreende as coisas que são de Jeová, tá vendo? Até Jesus falou do Pai. O que Jesus queria dizer? Que não compreendeis as coisas de meu Pai. Tá vendo? Mas as que são dos homens, tá vendo? Sabe o que é essa palavra aqui mais que são dos homens? Doutrina de homens. Doutrina de homem, quando fala homens e mulheres, tá? Por isso que aqui não segue doutrina de homem nem de mulheres, tá vendo? Mas que são dos homens. Aqui não segue doutrina de homem, doutrina de mulheres, nem de criança, nem de nada dessa terra. Porque é Satanás que cria doutrina de homem e de mulheres, tá vendo? Não é Jesus, não é o Pai, é Satanás, tá vendo? Doutrinas de homens, tá vendo? Porque ele não compreende, tá vendo? Todos que seguem Satanás nunca compreenderão essa palavra aqui, entendeu? É por isso que muita gente não entende essa igreja, não entende a sede da igreja pentecostal, o Ministério de Fogo Fé, porque eles seguem a Satanás. Satanás é o dono da cegueira, ele é o dono da cegueira, ele cega os olhos da pessoa para a pessoa não enxergar a verdade, entendeu? Continuando, cada um deve levar a sua própria cruz. MAT 6, 24, 28 refs. Mas presta atenção aqui nesse começo que também é muito importante. Cada um deve levar a sua própria cruz, tá vendo? Eu não canso obedecer a palavra não, meu irmão, não canso se esforçar não. Não esforça para vocês vencer, para vocês verem o que vai acontecer. Não esforça para ver não, vocês têm que esforçar, né? Não é só porque o mundo está acabando não, tem que esforçar até a volta de Jesus, é uma ordem. Tem que esforçar. Olha, cada um deve levar a sua própria cruz, cada um deve levar a sua própria cruz. Você tem que se virar para você resolver os seus problemas. Tem que se virar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É aqui que nós chegamos que a salvação é individual. Tá vendo? A salvação é individual. O que eu acabei de falar logo atrás do vídeo? Aqui não segue homens, não segue mulheres, aqui não segue doutrina de demônios. Porque cada um tem que se virar. Tá vendo? Cada um deve levar a sua própria cruz.
Se vocês não fazerem a sua parte, como é que o pastor vai fazer a parte dele para vocês? Por isso que eu falo, o pastor não pode orar para todos. O pastor não pode orar para todos. Porque cada um tem que esforçar para consertar a sua vida. Por isso que eu falo, não vem consertar a vida do pastor se vocês do outro lado aí não consertam nem as suas. E não vem dar moral pro pastor se as suas vidas não tem moral nenhuma. Entendeu? Aí é aquilo que eu sempre falo e volto a falar, cala as suas bocas e vai mudar as suas vidas primeiro. Certo? Não vai mudar a vida de pastor e nem da igreja se vocês não mudou sua vida por dentro aí não. Isso aqui é para servir de que as pessoas elas têm que se mudar, uma mudar a outra, sozinho, tá? Continuando. Chamando assim a multidão, não esforça para ver se vai estar no reino do céu. Aqui já está dizendo, papai, mamãe não vai te salvar não, nem vovô, nem titio, nem bisavô, nem ninguém não, tá? Cada um deve levar a sua própria cruz, ó, tá vendo? É por isso que eu falo, esforça. Esforça, você tem que esforçar. Cada um de nós temos que se esforçar. O que eu já falei? Não adianta a pessoa falar assim, eu não sou perfeito, não sou perfeito. Eu já vi muitas pessoas falar assim, eu não sou perfeito. Não procura ser perfeito a partir de hoje pra ver, não. Não procura ter uma vida perfeita a partir de hoje, não. Presta atenção, ó, cada um, presta atenção, né? Salvação é individual, ó, cada um. Não se vira pra ver, não. Continuando, com seus discípulos disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perderá. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ó, tem que ter amor pelo Evangelho, ó. Tem que ter um amor pelo Evangelho. Igual que eu tenho um amor por isso que eu estou fazendo aqui. Isso que eu estou fazendo, eu amo. Lembra que eu já falei em todos os vídeos, eu amo o que eu faço. O que eu faço, eu amo. Eu amo a igreja, eu amo tudo que eu faço. Tá vendo lá? E do Evangelho. Eu amo o que eu faço e eu amo o Evangelho. Por isso que eu acho a salvação todos os dias. Por que eu acho a salvação todos os dias? Porque eu amo o Evangelho. Pois que aproveitará o homem ganhar todo mundo e perder sua alma? O que daria o homem pelo resgate de sua alma? Prestou atenção aqui? O que daria o homem, quando fala homem e mulher também, homem e mulher. O que daria o homem e a mulher pelo resgate da sua alma? Prestou atenção aqui, ó. Resgate da sua alma. Nós temos alma. Acha que nós não temos alma? Tem alma, viu, né? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera. Já naquela época já estava assim. Imagina hoje que está pior dos piores, hein? E pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Tá vendo, né? E vai voltar a segunda vez. Ele já está falando aqui que vai voltar, ó. Quando vier na glória de seu Pai. Tá vendo? Lá em cima tem duas pessoas que moram lá em cima. O Pai e o Filho. Agora eu falando aqui, ó. Quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, viu? Ela também o Filho do Homem se envergonhará, viu, né, meus irmãos e minhas irmãs? Continua desobedecendo a palavra. Envergonhar é desobedecer a palavra. Envergonhar não é só a pessoa falar assim, eu tenho vergonha de falar a palavra. Não, não é só isso aí não. Vergonha é quando você está pecando. Quanto mais você pecar ali, mais vergonha você está tendo de Jesus. Quanto mais você viver no adultério, quando na bebida, nas drogas, nas grandes bagunças desse mundo de pecado, você está tendo vergonha de Jesus Cristo. Entendeu? Vergonha não é só aquela pessoa que fala assim, eu não sei falar a palavra da Escritura, eu não sei falar a palavra da lei. Eu não sei falar a palavra de Jeová, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. Eu tenho vergonha de falar a palavra de Jeová para salvar as pessoas. Não, não é só isso aí não. A vergonha é se continuar pecando, isso que é vergonha. Entendeu? Entendeu? Então, aleluia. Então, por isso que fala, filho do homem se envergonhará dele, tá vendo? Tá vendo? E das minhas palavras também o filho do homem, viu lá? Por qualquer que entre essa geração adulta e pecado se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, tá vendo? Então, não pode ter vergonha de falar a palavra de Jeová, de Jesus, do Espírito. Agora que eu não tenho vergonha de nada. Eu falo para todos que precisam ouvir e crer. Porque eu trabalho com quem crê. Eu não trabalho com quem não crê.
Então, a sua vergonha te leva para o inferno. Vou dizer mais claramente. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, precisamos agradecer por este culto nesta tarde hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa somente meus inscritos, abençoa somente essa minha irmã, meu irmão, meu amigo, que são dizimistas e oferta desta obra, desta sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinova, Minas Gerais, nação Brasil. Amém e amém. Culto da tarde, vou estar mostrando a câmera aí fora. Exatamente, vocês do outro lado aí pedem salvação porque quer, é isso mesmo. É isso que nós aprendeu ali hoje.